Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre as tradições orais e a valorização da memória, conceitos de oralidade e memória. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Se eu perguntar onde estava no seu último aniversário, você lembraria? O que estava fazendo? Teve bolo? Quem estava com você? Essas informações, elas costumam ficar guardadas na nossa memória. Se eu perguntar o tema abordado na última aula, você lembra? Espero que sim, hein? O nosso cérebro começa a processar e nós lembramos de fatos, de pessoas, de nomes, de assuntos variados. Podemos dizer que a memória é a capacidade de armazenar informações, que poderão ser recuperadas quando buscadas na lembrança. A nossa memória se nutre das histórias que vivemos ou que ouvimos. A memória, ela acaba sendo associada à lembrança das experiências de vida, mas, além disso, existe também outro significado para a memória. Ela é referente aos hábitos e costumes que herdamos culturalmente, fruto das vivências da nossa sociedade. Por exemplo, você sabe quando o hábito de dormir em rede chegou até nós? Deu até vontade de correr para minha rede agora e dar uma boa soneca, né? Mas vamos continuar a aula. Se você perguntar dos mais velhos sobre o costume de dormir em rede, eles vão te contar alguma história bem antiga, lá do passado. E se perguntar de quem ele ouviu essa história, provavelmente você ouvirá que foi de alguém antigo em um tempo bem distante. Essas histórias, elas acabam sendo recontadas e vão sobrevivendo graças à memória do povo. E quando alguém perguntar a você sobre esse assunto daqui a alguns anos, se lembrará disso e recontará também essa história. Essa memória pode ser chamada de memória coletiva. Ela tem uma importante função, pois contribui para o sentimento de pertença a um grupo. A memória coletiva está relacionada a grupo de pessoas de uma mesma família, de um mesmo grupo religioso ou pessoas de um mesmo país, por exemplo. Há também as memórias individuais, que se tratam de alguém especificamente. Por exemplo, o dia em que nasci, o dia em que casei, ou algo importante que aconteceu na vida da pessoa, por exemplo, a formatura. Ou seja, memórias que cada indivíduo carrega consigo. Hoje em dia, com a velocidade das informações que processamos, temos várias formas para registrar as nossas memórias. Se eu abrir as minhas redes sociais, posso resgatar fácil o que estava fazendo há um tempo atrás. Seja por meio de textos, mensagens que eu escrevi, imagens com fotos que eu tirei ou vídeos que eu fiz, registrando e compartilhamos assim os momentos da nossa vida. Esses registros, eles servem para nos ajudar a lembrar das experiências que vivemos e guardá-las. Mas qual a necessidade que o ser humano tem de preservar a memória? Você imagina o porquê? A memória, ela sempre foi essencial para que o homem pudesse sobreviver. Imagina uma pessoa querendo entrar num rio, porém, ela lembra de ter ouvido que aquele rio é cheio de piranhas. Se ele nunca tivesse ouvido falar sobre isso, o que teria acontecido com ele? Só sei que ele seria salvo pela memória. Desde o início dos tempos, a humanidade fez uso da capacidade de memória, até porque não havia escrita para registrar. Você sabia disso? A escrita, ela só surgiu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. E até onde sabemos, a partir das pesquisas, o homem primitivo, que foi o nosso ancestral, ele costumava se comunicar através de gestos, gritos e grunhidos, como o som que alguns animais fazem, como o porco. Nessa época, o homem não tinha ainda a capacidade de se expressar pela fala, como nós temos hoje. Mas com o passar do tempo, ele foi criando uma forma simples e primitiva de comunicação. Para nós, isso pode significar bem pouco, mas para eles foi um grande avanço. Já ouviu falar em Machado de Assis? Ele foi um famoso escritor brasileiro. Essa placa aqui ao lado é uma placa de rua que é uma homenagem a Machado de Assis pela memória da pessoa que ele foi. Através de homenagens assim, como essa de Machado de Assis,
temos como lembrar de determinada pessoa e o quanto ela foi importante. Quero que tente lembrar agora alguém importante da sua família. Pense assim no porquê que ela é importante para você. E aí, pensou? É graças à sua memória que você lembrou dessa pessoa. E também graças à memória que você lembrou o porquê que ela é importante para você e a sua família. Em uma aula anterior, falei sobre os griots. Eles eram sábios que transmitiam histórias, traziam ensinamentos de vida e falavam sobre uma diversidade de assuntos, costumes, saberes, modos de viver, saúde, eventos históricos sobre o passado e o presente daquele povo. Eles eram responsáveis pela manutenção das tradições de povos africanos. Eles são chamados ainda hoje de guardiões da cultura oral africana. E por meio da narração de histórias, práticas culturais e tradicionais, os griots transmitem a memória do seu povo de geração em geração. Assim, através da oralidade, ou seja, da fala, a memória coletiva vai sendo mantida. Os livros são grandes meios para contar histórias e transmitir informações, mas eles não são a única fonte de conhecimento. Muitas histórias, saberes, contos, canções, entre outros elementos da cultura de um povo, não são transmitidos por livros. Eles são difundidos pela tradição oral, ou seja, por meio da contação pela fala, transmitida de geração a geração. E isso ajuda a manter a identidade de um povo, mantendo viva a sua cultura. Dessa forma, a tradição oral desenvolve a história oral, que é uma forma de registro da história também, assim como documentos, livros, monumentos, entre outros. Um historiador vai pesquisar sobre esses costumes de determinada região, ele usa as ferramentas da história oral, como entrevista com as pessoas da comunidade. Depois, o material é transformado em texto e analisado. Mas através da oralidade pode-se descobrir muitos fatos sobre aquilo que não foi registrado. Dessa forma, a oralidade não deve ser considerada uma forma menos importante de registro histórico. Pelo contrário, devemos ter muito cuidado ao trabalhar com essas fontes. Há muitas formas de transmitir o conhecimento por meio da tradição oral. Vou te contar algumas. Com uma dramatização, quando fazemos uma peça para mostrar como algo aconteceu. As narrativas, que são as histórias contadas. As memórias musicais, as músicas, canções infantis, as rimas e os poemas também. Tudo isso faz parte da tradição oral. A tradição oral surgiu há muito tempo, quando não havia escrita ou outras formas de registrar a história. Hoje em dia, ainda usamos muito a oralidade para nos comunicar, contando histórias, conversando. E essa tradição tem a função de preservar as memórias e garantir que as novas gerações conheçam o passado. Ainda hoje, para muitos grupos, a oralidade é a única forma de preservar a cultura de seu povo. E por meio dela, podemos saber de histórias que aconteceram com nossos pais, avós e bisavós. Por isso, é muito importante valorizarmos essas memórias. E agora, vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos lá, atividade 1. A memória é associada a lembranças das experiências de vida. Também se refere aos hábitos e costumes que herdamos culturalmente, como frutos das vivências da nossa sociedade. Em relação à memória coletiva e às individuais, assinale abaixo a alternativa correta. Alternativa A. A memória coletiva e as individuais referem-se à mesma característica. Alternativa B. A memória coletiva está relacionada a grupo de pessoas de uma mesma família, por exemplo. Já as memórias individuais, a acontecimentos importantes para uma pessoa. Alternativa C. As memórias individuais estão relacionadas a grupo de pessoas e a memória coletiva a fatos importantes para uma pessoa. Alternativa D. As memórias coletivas são restritas àquilo que é escrito e as memórias individuais àquilo que é oralizado. E aí, lembrando de memória coletiva e individuais, qual seria a alternativa correta? Para quem prestou atenção na aula, vai acertar essa fácil. A alternativa correta é a letra
B. A memória coletiva está relacionada a grupo de pessoas, que pode ser de uma mesma família, mesmo grupo religioso ou de um país, por exemplo. Já as individuais são acontecimentos importantes para uma pessoa. Individuais, uma pessoa. Só ficou fácil, hein? Vamos à atividade 2. Na tradição dos povos africanos, os sábios transmitiam histórias que traziam ensinamentos de vida. Também falavam sobre uma diversidade de assuntos, costumes, saberes, modos de viver, saúde, eventos históricos sobre o passado e presente de determinado povo. Eles são chamados ainda hoje de guardiões da cultura oral africana. Estamos nos referindo. Alternativa A, a tradição oral. Alternativa B, aos griots. Alternativa C, as memórias coletivas. Alternativa D, as raízes culturais. E aí, falamos de sábios lá das tradições dos povos africanos. Quem seriam? A alternativa correta é a letra B, aos griots. Eu aposto que você acertou essa, hein? Também estava fácil. Vamos à atividade 3. Por meio da oralidade, pode-se descobrir sobre algo não registrado na forma escrita. Sinalize as palavras que indicam formas de transmissão da tradição oral. Vamos lá, vamos ler cada palavrinha dessa e marcar se ela é uma forma de transmissão oral ou não, certo? Dramatização. A gente marca ou não? Vamos marcar sim, a dramatização é sim uma forma de transmissão oral. Você vai representar uma história e recontá-la através da dramatização. Muito bem. Imagens. Vamos marcar ou não? Não, vamos marcar não. Imagem não é uma forma de transmissão da tradição oral. E os livros? Também não. Lembrando que os livros vieram com a escrita, né? O registro já fica de forma escrita e não através da oralidade. Os monumentos? Também não vamos marcar. Lembrando, né, os monumentos podem ser prédios, esculturas, eles não fazem parte da tradição oral. E as músicas? Vamos marcar? Vamos sim. Através das músicas podemos contar muitos fatos, né, histórias, tradições de um povo. E as narrativas? Vamos marcar? Sim ou não? Vamos marcar também. Afinal, as narrativas são contadas pela fala, né? Então vamos contar e manter viva as tradições através de narrativas e histórias contadas. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre as tradições orais e a valorização da memória, conceitos de oralidade e memória. Vimos o significado da memória e a importância dela para a humanidade. A memória sempre foi essencial para a sobrevivência do homem. A memória, enquanto lembrança, que é processada no nosso cérebro, recorda acontecimentos. Também falamos da memória que faz parte da nossa cultura. Falamos que a memória coletiva está associada aos grupos e as memórias individuais fazem referências aos indivíduos. A memória ela é nutrida das histórias que se vive ou que se ouve. Com a velocidade de informações processadas hoje em dia e em todos os momentos, temos várias formas para registrarmos as memórias. Antes da escrita, a principal forma de se comunicar foi através da oralidade. Os griots são contadores de histórias que, por meio da oralidade, transmitem a cultura africana. Os livros são grandes meios que temos para contar histórias e transmitir informações, mas eles não são a única fonte de conhecimento. A história oral é uma rica fonte de conhecimento da cultura de um povo. Através da oralidade, pode-se descobrir muitas histórias sobre aquilo que não é registrado. Ainda hoje, se usa muita oralidade para se comunicar, contar histórias, cantar e conversar. Essa tradição tem a função de preservar as memórias e garantir que as novas gerações conheçam o passado. Ah, e lembrei de falar mais um detalhe. Essa história não acaba aqui. Que tal perguntar de alguém mais velho uma história bem legal da sua família? Aposto que você vai gostar e usar sua memória e oralidade para contá-la aos seus colegas. Assim, você aprenderá muito com isso também. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história.
Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Andréa Hayden. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias Educacionais da CEMED, no quadro Eba, vamos jogar? Hoje iremos estudar sobre futsal, origem e características. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? O conteúdo de hoje interessa bastante os meninos, hein? Porém, hoje em dia, as meninas estão cada dia mais interessadas nessa modalidade também, assim como em outras, que antigamente eram praticadas basicamente só por homens. Mas isso é passado. Hoje, os esportes são tanto para homens quanto para mulheres. E voltando ao nosso conteúdo, o futsal é bem parecido com o futebol. Muda algumas regrinhas que iremos conhecer. Adivinhe quem criou o futsal, hein? Um professor de educação física, argentino, chamado Juan Carlos Seriani Gravier. Foi nos anos 30 e nessa época a modalidade se chamava Indoor Football, que significa futebol de interior. O Uruguai nos anos 30 era uma grande referência no futebol. Sua seleção foi bicampeã olímpica e a sede da primeira Copa do Mundo de Futebol, promovida pela FIFA, sendo também a primeira seleção campeã. O futebol estava em alta e um grupo de jovens alunos, empolgados com o sucesso do futebol uruguaio, praticavam-no como recreação em quadras de basquete. Assim, o professor Seriani preparou algumas regras do futsal em 1933, tomando como base 4 esportes: o basquete, o handebol, o futebol e o polo aquático. Do basquete, além da quadra, ele adaptou a falta pessoal, a troca de jogadores e o tempo total de jogo. Do handebol, o fato de não poder marcar gols de qualquer distância. Do futebol, sua condição. E do polo aquático, quase todas as regras sobre o goleiro. Ao chegar no Brasil, em 1935, o futsal foi chamado de futebol de salão. Agora, nós vamos falar as características do futsal. O futsal é um esporte coletivo, ou seja, jogado por vários atletas, disputado em quadra, no qual cada time tem 5 jogadores, que ocupam as posições de goleiro, fixo, ala esquerda, ala direita e pivô, podendo ter até 9 reservas, totalizando 14 atletas em súmula. O futsal é praticado em uma quadra de piso rígido, com medidas máximas de 42 por 38 metros. A partida é dividida em 2 tempos de 20 minutos, totalizando 40 minutos corridos. Desde a década de 30, quando o futsal começou a ser jogado, a modalidade passa por constante evolução. Hoje é um dos esportes mais praticados no Brasil. Sua maior característica é a velocidade de ação e reação, fazendo com que os atletas se adaptem em diversas posições, tendo uma atuação intensa em todo o momento de jogo, com a necessidade da atuação coletiva. O futsal é uma modalidade dinâmica e de alta exigência técnica. Agora nós vamos falar algumas curiosidades do futsal. Vocês sabiam que o futsal também é conhecido como esporte da bola pesada? Sim, isso mesmo, porque antigamente a bola era de serragem, crina vegetal ou de cortiça granulada. Porém, devido a esse material, a bola saltava muito e frequentemente saía da quadra de jogo com muita facilidade. E para amenizar isso, a bola teve o tamanho reduzido e o seu peso aumentado. Ainda hoje, o Brasil é o maior campeão de Copas do Mundo de futsal da FIFA. Além do título conquistado em 1989 na Holanda, a seleção brasileira venceu também as edições de 1992 em Hong Kong, na China, em 1996 na Espanha, 2008 aqui no Brasil e 2012 lá na Tailândia. Enquanto os espanhóis, maiores adversários brasileiros, levantaram a taça em 2000 na Guatemala e 2004 na China, o último título mundial foi conquistado pela Argentina, em 2016 na Colômbia. A próxima Copa do Mundo de Futsal acontece agora em setembro e outubro de 2021, na Lituânia. Foi adiado no último ano devido à pandemia da Covid-19. Agora que conhecemos um pouquinho da origem e características do futsal, chegou a hora da atividade.
Para começarmos a praticar todo e qualquer esporte, é preciso nos preparar, ou seja, realizar exercícios que preparam o nosso corpo, nossas habilidades motoras e capacidades físicas para podermos jogar o jogo em si. Iniciaremos com alguns exercícios em que os atletas de futsal realizam muito no dia a dia nos treinos. Ok? Então vamos começar. Para essas atividades, vocês vão precisar de 2 cones ou, como vocês podem ver, 2 garrafas PET. Primeiro exercício, correremos e passaremos pelo cone. Segundo, correremos parado por em média uns 20 segundos. Terceiro, correremos para um lado e para o outro. E quarto, correremos e saltaremos e voltaremos de costas. Então vamos começar? Primeiro, correndo aqui por volta dos cones. Vamos lá. Isso, bem rápido aí na casa de vocês. Beleza? De novo. Perfeito. Aí, aumenta a distância aí na casa de vocês e corre bem rápido. Segundo, correr parado. Vamos lá. Corre, 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 corre. Média uns 20 segundos, 30 segundos. Bem rápido, bem rápido. Perfeito. Terceiro, corre de um lado para o outro. Eu gosto assim, ó, de tocar no cone, toca no outro. Combinado? Então vamos lá, prepara. 2, 3 e vai. Corre. De lado, tá? De lado, toda hora. Isso, perfeito. Quarto exercício, correremos e saltaremos de frente e de costas, ok? Vamos lá. Correu, saltou. De costas, salta. Correu, salta. De costas, salta. Agora respira. Isso na casa de vocês vão fazer várias vezes, combinado? Agora a gente vai para as próximas atividades. Para se jogar, temos que dominar a bola. Caso não, fica muito difícil jogar o jogo. Utilize a bola que tiver em casa, ok? Primeiro exercício de hoje, pulando e tocando com o pé em cima da bola. Segundo, pulando e passando os pés por cima da bola, como se fossem as pedaladas. Terceiro, somente passando os pés por cima da bola. E o quarto, tocando a bola com os 2 pés, ou seja, passando a bola de um pé para o outro. E o último, conduzindo a bola até o cone e volta, ou no caso, as nossas garrafas PET. Ok? Então vamos começar? Primeiro, bola paradinha, você vai tocar aqui, ó, com a bola, tá? Primeiro começa assim, tocando. E aí, para ficar mais difícil, a gente começa a pular. Toca e pula, toca, pula. Isso. Olha, acontece, né? Normal. Então a gente pega de novo, posiciona a bola. Perfeito, vamos lá, continua. Toca, pula, toca, pula. Segundo, passando aqui o pé, ó, por cima da bola. Começa assim, paradinho. E depois a gente começa a pular. Vamos lá. Isso. Não toca na bola. Perfeito. Como se fossem as pedaladas. Tem que treinar bastante, hein? O quarto, tocando com os 2 pés. Vamos lá, ver se eu consigo aqui. Toca com os 2 pés. Isso. Se vocês estiverem no espaço maior, fica até mais legal, né? Tocando com os 2 pés. Isso. Agora, vamos conduzir a bola. Eu vou usar as mesmas garrafas PET que a gente usou naquela hora lá. Então, vamos lá. Trazendo para cá. Posiciona a bola. Conduzindo. Isso. Dá a volta. Boa. Conduzindo a bola. Isso. E é isso, galera. Vocês vão ficar fazendo aí, treinando, dominando a bola. Agora, chegou a hora da revisão. Futsal foi criado a partir do futebol, sendo praticado em quadra, tendo o número de jogadores reduzido, porém com o mesmo objetivo, fazer gol. É um dos esportes mais praticados no nosso país. Sua maior característica é a velocidade de ação e reação, e tem uma alta exigência técnica. Na próxima aula conheceremos mais sobre o futsal, ou como muitos chamam, futebol de salão. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Eba! Vamos jogar?